E olha só, hein? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do Linux Tips e hoje nós vamos falar aqui sobre 5 ferramentas que você precisa conhecer. Sim, se você trabalha com containers, se você trabalha com Kubernetes, se você pensa em trabalhar com Kubernetes, você precisa conhecer essas 5 ferramentas. E eu vou te falar a verdade, com certeza você conhece alguma delas aqui, com certeza. Inclusive, eu quero que você coloque aqui nos comentários quais são as ferramentas que vocês estão conhecendo agora através dessa lista e quais são as ferramentas que você já utiliza no seu dia a dia. Mas pode ter certeza que essa lista vai trazer, assim, muito mais poder para o seu cluster Kubernetes e para você também. Afinal, você vai ter muito mais segurança aí no momento de executar as suas aplicações nos clusters Kubernetes de bonitinho de ai meu Deus, certo? E a primeira ferramenta que nós vamos ter aqui é a ferramenta que, mano, eu vou te falar, eu acho que é a mais famosa desse ecossistema do Kubernetes, que é o Prometheus. Sim, ferramenta super importante para que você possa monitorar, observabilizar aí as suas aplicações, o seu cluster Kubernetes, ele é maravilhoso. Através do Prometheus você consegue coletar métricas aí vindo do seu cluster, vindo da sua aplicação, e com isso você consegue criar alertas, criar dashboards, mas ele não tá sozinho nessa jogada. Depois eu vou trazer outras ferramentas aqui que vão casar com ele maravilhosamente bem, mas o que você precisa entender é que o Prometheus é a ferramenta default para que você possa fazer monitoração aí no seu cluster Kubernetes. Então fica isso muito bem claro, muito bem dito, mas a dica aqui é o seguinte, eu quero recomendar, além do Prometheus, o Kube Prometheus ou então o Prometheus Stack, porque o Prometheus é somente aquele cara lá, ele vai estar pegando as métricas, certo? Mas quando a gente tá falando de Kube Prometheus, a gente tá falando do Prometheus Operator, tá falando de outras ferramentas, como por exemplo a Let Manager, Grafana, enfim, é um conjunto de ferramentas que vai te auxiliar, vai auxiliar você aí na busca da monitoração perfeita, da observabilidade perfeita. Inclusive, uma dessas ferramentas aí que é possível, né, instalar com o Kube Prometheus é o Grafana. E o Grafana é a segunda ferramenta dessa nossa querida e idolatrada lista. O Grafana também, com toda certeza absoluta, é o software, é o aplicativo, é a ferramenta mais conhecida do mundo aí para que você possa ter os seus gráficos, dashboards sensacionais. E o mais legal do Grafana é a quantidade de data sources que ele suporta. Sim, com ele, o que é o data source? É a forma que ele consegue, por exemplo, eu tenho um Grafana aqui, eu vou começar a pegar dado aqui do MySQL, eu consigo montar gráficos, eu consigo pegar dados do Prometheus, manja, ele consegue pegar dados de diversas fontes, isso é muito legal. E a minha dica aqui em relação ao Grafana é o seguinte, é a quantidade de ferramentas que nós temos hoje debaixo aí do Grafana Labs, que é a empresa que cuida do Grafana, mano, tem várias ferramentas sensacionais lá, como é o caso do Loki, como é o caso do Mimir, e por aí vai. Várias ferramentas, vale muito a pena gastar um tempinho lá no site do Grafana para conhecer essas ferramentas. E ó, se você não conhece o Grafana ainda tá vacilando, vou até beber um golinho d'água aqui agora. Com o Prometheus e com o Grafana nós estamos bonitos aí na parte de observabilidade e monitoração, mas eu preciso que as minhas aplicações, as aplicações que estão rodando dentro lá do meu cluster, quando o meu cliente for acessar, que ele acesse lá com HTTPS, com certificado, tudo bonitinho, certo? E quem vai resolver essa bagunça pra gente é um cara chamado Set Manager. Sim, essa daí é uma, mano, assim, ó, tá nos meus top 3 da vida, assim, de ferramenta mais importante dentro do Kubernetes, porque ele torna muito simples o gerenciamento de certificados das suas aplicações, aquele negócio de ter a sua aplicação rodando HTTPS, não é mais assim um parto de égua, não, é muito mais simples do que isso, certo? Hoje em dia com o Set Manager, combinação ó, do Kubernetes, Set Manager e Let's Encrypt, mano, é sensacional demais para fazer o gerenciamento do HTTPS, do certificado das suas aplicações, sem gastar nada. Se você fala assim, mano, mas será que o Let's Encrypt é bom porque é gratuito? Pô, sei lá, fica um pé atrás, dá uma olhada, acessa aí o site HTTPS da vida, vai clicando lá no cadeadinho, vai ver lá quem que é a certificadora, a maioria é o Let's Encrypt. Hoje em dia é uma sensacional ferramenta, super poderosa, super segura, eu utilizo muito e ele combinado com o Set Manager é muito amor. O Set Manager nada mais é do que um cara dentro do teu cluster Kubernetes que vai ser o responsável por fazer o gerenciamento do quê? Dos certificados das suas aplicações, e ele vai tornar isso fácil. Então não esquenta mais a cabeça, mas minha aplicação não roda em HTTPS, mano. Relaxa aí que, ó, o Ingress Set Manager e o Let's Encrypt vai colocar muita mágica dentro do seu cluster. Então vai lá, veja alguma coisa sobre o sensacional Set Manager. Ele é muito, mas muito bom mesmo. Inclusive, essa próxima ferramenta que nós vamos trazer aqui também é sensacional, também é muito boa e super importante, porque não adianta você ter lá rodando HTTPS lá para os seus clientes acessar, sendo que dentro do seu cluster tá uma bagunça, cheio de imagens, cheio de container, com um monte de vulnerabilidade. Então você precisa ter uma ferramenta que vai te ajudar com isso daí, certo? E essa ferramenta é o Trivy. O Trivy é sensacional demais para que você possa escanear as suas imagens de container, seja lá dentro do cluster Kubernetes, ou ainda no momento que tá lá no CI/CD, quando está fazendo os testes e tudo mais. Ele vai te trazer ali um report muito bonitinho falando quantas vulnerabilidades você tem, quais são
os níveis dessas vulnerabilidades, são vulnerabilidades críticas, médias, enfim, é muito interessante. E hoje em dia, se você tem um cluster Kubernetes e você não está utilizando nenhuma ferramenta para fazer o scan das suas imagens dentro do cluster, eu vou te falar o seguinte, você está brincando com perigo. Comece a utilizar desde já. E a Thrive é uma das ferramentas mais conhecidas para esse propósito, é super estável, é muito boa mesmo, tem uma base bastante interessante de vulnerabilidades. Não ela tem vulnerabilidades, mas ela consegue checar uma base bastante interessante de vulnerabilidades e com certeza é uma das ferramentas, eu acho que é a mais utilizada para esse propósito nesse mundinho bonitinho dos Kubernetes. Então, se você nunca utilizou o Thrive, fica aqui a dica e comece já a utilizar, porque é simples, é muito fácil de executar, o ruim mesmo é resolver as vulnerabilidades que você vai encontrar lá nas aplicações, mas o Thrive pelo menos vai te dar o caminho, fala assim, ó, segue por aqui, porque aqui é jogo, se você seguir, você vai conseguir ter um cluster bonitinho. Inclusive, para falar em ter um cluster bonitinho, é muito importante que você tenha um cara que vai garantir as policies lá dentro do seu cluster. Como assim policies? Por exemplo, se eu falo que no meu cluster não pode rodar nenhum pod sem ter os limites ali de recursos estabelecidos, eu tenho que ter alguém que vai falar assim, mano, não pode! E aí, o cara que vai fazer isso daí é um cara chamado Kyverno, mano, ele é maravilhoso demais. Com o Kyverno você consegue criar policies para, por exemplo, que nem eu falei agora há pouco, fala assim, não pode ter aqui nenhum pod subindo sem ter o controle ali, né, de limite de recursos, ou então eu consigo até modificar os recursos. Subiu, por exemplo, algum recurso, algum pod lá sem um label que eu precisava, o Kyverno consegue forçar isso, mano, é muito legal. O Kyverno é muito melhor do que o OPA, né, que é o Open Policy Agent, com aquele rego, né, que é a linguagem para você escrever, mano, é horrível, eu não consigo. No Kyverno você consegue escrever utilizando os manifestos mesmo do Kubernetes, é super simples, você vai conseguir fazer o audit, você vai conseguir fazer o mutate, né, que é mudar os seus recursos, e ainda ele tem um esquema lá que é o generate, ele consegue criar recursos baseado em algum trigger. Mano, o bagulho é animal, muito, muito, muito bom mesmo. Mano, que lista, hein? Essa lista aqui tá demais, hein? Eu vou deixar um bônus aqui pra você, mas antes de deixar o bônus, eu quero falar o seguinte, se você curtiu esse vídeo aqui, tá curtindo essas ferramentas, deixa esse joinha, comenta aqui embaixo quais ferramentas você está conhecendo agora e qual ferramenta você ainda não conhecia. E outra coisa, acessa lá linuxchips.io e vai conhecer um monte de treinamentos que nós temos lá na Linux Chips, inclusive o PIC, Programa Intensivo em Containers de Kubernetes da Linux Chips, está no ar, está com as vagas abertas lá, as inscrições abertas, vá lá conferir porque é sensacional. Mas voltando aqui, o bônus é esse vídeo que está aparecendo aqui na tela nesse exato momento, é um vídeo que eu preparei especialmente para você que está falando sobre o Kyverno, para que você possa iniciar a criação das suas policies aí no seu cluster Kubernetes, certo? Então, vejo você nas esquinas da internet, não esqueçam de comentar, deixar joinha e é nóis, vai!